Olá, pessoal! Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo, joinha! Estamos aqui mais uma vez para podermos conversar sobre uma delícia de conteúdo que é ciclo celular, mitose e meiose. Mas antes de iniciar a nossa fala, a nossa conversa sobre esse assunto, quero deixar uma frase de um autor desconhecido, aonde ele diz: mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. E que vocês possam incorporar essa mensagem na vida de vocês, porque se você conseguir vivenciar, fazer o que essa mensagem nos propõe, com certeza a vitória será certa para todos nós, beleza? Então é isso aí, vamos dar continuidade. E professor João, para de conversar, professor, manda ver os conteúdos para nós, que nós estamos aí querendo aprender mais e mais. Ô galera arrojada, então vamos embora nutrição, vamos embora enfermagem, vamos então começar a nossa aula do dia de hoje. Professor, mas vamos começar por onde? Pelo início, pelo começo, ora bolas. Pessoal, então veja bem, para que a gente possa então conversar sobre esse assunto, nós precisamos falar em primeiro momento sobre centríolos. Professor João, centríolos, eu nunca ouvi falar disso, professor, e eu vou dizer para você, você já ouviu falar sim sobre centríolos. Quando, professor, que eu ouvi falar de centríolo? Quando você estudou as organelas celulares, isso mesmo. Então a gente precisa então relembrar aqui. Por que relembrar? Porque centríolo é uma organela das células que a gente vai precisar dela hoje no processo de mitose, né? Nesse processo de divisão celular. Por que vamos precisar do centríolo? Porque o centríolo é uma organela das células que está ligada ao processo de divisão celular. Por que está ligado ao processo de divisão celular? Porque eles vão participar da formação de fibras do fuso mitótico. O quê? Fuso mitótico? Fibras? Não estou sabendo nada disso, mas não se preocupe, que lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse arranjo de formação de fibras do fuso mitótico com a participação dos centríolos. Então, o que eu quero que você coloque aí na sua mente? Que os centríolos é uma organela celular que participa da divisão da célula, ok? Se você colocar isso em mente, tá de bom tamanho. Então vamos dar continuidade aqui então no nosso assunto. Pessoal, então olha só, aqui apareceu para nós uma proteína chamada de cromatina. Professor do céu, que proteína é essa? A cromatina é uma proteína que ela vai participar na formação dos cromossomos. Meu Deus, aparece a cromatina, logo em seguida me fala de cromossomos. A cromatina é uma proteína e essa proteína ela é um conjunto de fios formados por uma longa molécula de DNA. Então veja bem,
E essa cromatina, essa proteína, ela está nada mais, nada menos do que formando, construindo o que nós vamos chamar de cromossomos. O que eu preciso entender então dessa situação? Cromatina é uma proteína que vai formar os cromossomos, e essa cromatina ela está em forma de fios ao longo da molécula de DNA. Beleza? Tenho certeza que todos entenderam. Centríolos participa do processo de divisão celular. Cromatina é uma proteína que vai formar os cromossomos. Vamos que ainda tem muito chão pela frente e estamos somente começando o nosso assunto, ok? Vamos lá. Então veja só, quando falei de cromatina, falei de cromossomos. Observe você aqui então, ó. Os cromossomos, eles são estruturas que contêm uma longa molécula de DNA. Então, associado agora aparece mais uma informação associado a outra proteína chamada de histonas. Então veja só, observe aqui, ó, eu tenho uma molécula de DNA, essa molécula tem duplo filamento. E esses filamentos aqui, ó, que está tecendo a molécula de DNA, ele vai possuir aqui um emaranhado de fios de cromatina. Esse emaranhado de fios de cromatina, eles são bem fininhos, invisíveis. Não consigo ver isso a olho nu, entendeu? Mas observe que, junto com a cromatina, eu vou ter a proteína chamada de proteína histonas. Então, os cromossomos são formados de filamentos de cromatina e as histonas envolvendo esses filamentos. Então, observe que aqui aparece uma palavra para nós chamada de condensação. O que é condensar? É quando a célula está em processo de divisão celular, essa cromatina, ela vai começar a engrossar. Condensar é o mesmo que engrossar. Imagine você estar preparando algum tipo de alimento em que no início ele é ralo e conforme ele vai ficando no fogo, ele vai engrossando, ganhando outra consistência. Não vale pensar que vai colocar a cromatina no fogo não, viu? Isso foi apenas uma comparação. Então condensar é engrossar. Essas cromatinas elas engrossam e vão formar por sua vez os cromossomos. Aqui eu tenho um cromossomo já formado. Professor, eu não entendi. Olha só, o que é cromatina? É uma proteína que forma os cromossomos. Essas cromatinas, elas são proteínas que vão formar finíssimos fios. Esses fios é como se fosse um emaranhado, enovelado de linhas. E nesses fios eu tenho outra proteína chamada de histonas intercalando esses fios, como se fosse esse arranjo aqui, ó, de proteínas histonas, as bolinhas vermelhas, intercalando os fios de cromatina. Esses fios de cromatina, então, eles vão se condensar. À medida que eles se condensam, eles vão dar origem aos cromossomos. Então, aqui você pode perceber que os cromossomos já estão prontos e observe que ele parece, então, um emaranhado mesmo de novelinhos de linhas, bem grosso, bem visível ao microscópio óptico, não a olho nu. Vocês entenderam? Então observe aqui no slide a seguir que nós temos então
a organização daquele esquema da questão do DNA, cromatina e cromossomos. Então aqui eu tenho o meu DNA, aqui eu tenho a condensação da cromatina e aqui eu vou ter já a cromatina condensada e aqui eu já tenho o meu cromossomo já produzido. Então veja bem, professor, mas por que tem que ter esses cromossomos produzidos? Porque a mitose, o processo de divisão celular de mitose, nós vamos produzir uma nova célula. E para produzir uma nova célula, precisa duplicar o DNA. E se duplica o DNA, nós vamos ver que nossa espécie, a espécie humana, nós temos 46 cromossomos. É o número de cromossomos da nossa espécie. Então nós vamos ter 46 cromossomos na espécie humana. E se a minha célula vai se duplicar ou multiplicar, eu vou ter que fazer cópias da célula com a mesma identificação do DNA que ela já existe. E para isso eu vou precisar de também produzir novos cromossomos. Como que eu vou ter uma célula de 46 cromossomos produzindo outras células com 46 cromossomos, fazendo cópia do próprio DNA já existente e, consequentemente, eu vou ter que duplicar também os meus cromossomos. Porque serve aqui que nós temos, então, os cromossomos. E esses cromossomos, então, aqui temos eles já de forma aspiralada, com as suas cromatinas já condensadas. E aqui eu tenho a minha molécula de DNA, então na minha molécula de DNA eu vou ter esses tipos de enovelados, formando então os cromossomos. E por que tem que ter esses enovelados formando os cromossomos? Porque aqui, ó, dentro desses cromossomos é aonde vão estar os genes. E nós já vimos que os genes é quem contém todas as informações para que eu possa produzir uma proteína, para que eu possa herdar as minhas características genéticas. Então, toda vez que a célula duplica o seu DNA, ela também tem que permanecer constante nos segmentos de genes que ela possui. Entendeu? E vamos dar continuidade com a nossa aula, ok? Pessoal, observe então aqui, ó. Os cromossomos, nós vamos ter dois tipos de cromossomos que nós vamos chamar de cromossomos ímpares, cromossomos par. Ave Maria, o que é ímpar, o que é par? Ímpar é o cromossomo que está sozinho. E par é quando ele vai juntar-se um ao outro. Ah, professor, mas da onde então vai vir esses ímpares para juntar, para formar par? Vai vir quando se produz gametas. Ah, na minha adolescência, o menino vai produzir espermatozoide e a menina vai amadurecer folículos ovarianos. Isso. Então, ou seja, quando isso ocorre, a produção de gametas, que vai incluir no processo de meiose, que nós vamos depois ver isso daí. Primeiro aqui está sendo a questão que envolve a mitose e o ciclo celular. Então, quando se produz gameta, nós produzimos então esses gametas com 23 cromossomos ímpar. E se tenho 23 cromossomos ímpar de papai, 23 cromossomos ímpar de mamãe, papai, mamãe, 40
e 6. Então nós vamos ter então esses cromossomos pares. Então observe aqui, ó, que os cromossomos ímpares são simples e os cromossomos duplos, né, são pares. Então observe que o cromossomo, ele tem, no cromossomo ímpar, ele vai ter 2 braços. E no meio, acima, aliás, do meio, ele tem uma região chamada de centrômero, nesse exemplo aqui. E no cromossomo duplo, nós temos então 4 braços, 2 acima, 2 abaixo, da região que nós chamamos de centrômero. Centrômero porque está no centro, tá? Essa região é chamada também de região de estrangulamento. Nesses 2 exemplos, então. Então, pessoal, isso caracteriza, então, esses cromossomos ímpares simples e esses cromossomos duplo par. Eles vão caracterizar, então, os tipos de célula que nós temos. Quando nós produzimos espermatozoide e quando produzimos óvulos no sexo feminino, folículo ovariano, nós vamos produzir, então, nesse sentido, na produção, vai se produzir gametas com 23 cromossomos ímpares. Então nós dizemos que esses cromossomos são cromossomos que pertencem às células chamadas haploide. Haploide N. Meu Deus do céu, haploide. E esse cromossomo par, quando o gameta masculino com o gameta feminino, então eles vão ter formado ali células com 46 cromossomos. Essas células são células que nós chamamos de células diploide. Diploide 2N. Por que diploide 2N? Porque N haploide, espermatozoide 23. Óvulo haploide 23, N também, N mais N, N mais N, 2N, 2N diploide, 23 mais 23, 46. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas olha só, células haploides são células que possuem o número de cromossomos igual a N. Quem são células haploide aqui? Espermatozoide e óvulo. Células diploide são células que possuem o número de cromossomos igual a 2N, ou seja, N mais N. Gameta com gameta, 23 com 23, 46. Pessoal, vamos dar continuidade então para que a gente possa entender melhor essa situação, ok? Pessoal, nessa paradinha aqui, nós temos os tipos de cromossomos existentes. Tá? Então, existem 4 tipos de cromossomo: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Meu Deus, isso é de comer? Não, isso é para entender os cromossomos existentes. Tirando esse daqui fora, que nós chamamos de telocêntrico, nós iremos ter esses 3 cromossomos aqui. Então, olha só, na espécie humana, nós teremos cromossomos do tipo metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Professor, mas como que eu vou diferenciar um cromossomo do outro? Você vai observar aqui, ó, a região central dele, que é o centrômero. Observe que esse centrômero,
ele está bem no meio, bem no centro, e ele vai possuir então 4 braços, né, que também nós chamamos de cromátides, 4 braços, centrômero ao centro, por isso que ele é chamado de metacêntrico. E aqui nós temos então o cromossomo submetacêntrico. Observe que o centrômero está acima do centro, por isso que é o nome dado submetacêntrico, acima do centro. E o acrocêntrico, o nosso centrômero já está muito acima do centro. Olha a diferença que nós temos aqui. Então esse tipo de cromossomo é chamado de acrocêntrico. Os telocêntricos, nós não possuímos cromossomos telocêntricos na espécie humana. Olha só, pessoal, resumindo, quando nosso pai e a nossa mãe brincaram de fazer neném, um doou 23 cromossomos e o outro doou outro 23. Lá nos gametas dos nossos pais, eles tiveram então, na produção desses gametas, células haploide N com 23 cromossomos ímpar. Isso significa que num gameta vai ter 23 cromossomos. Tem cromossomos do tipo metacêntrico, tem cromossomos do tipo submetacêntrico e tem cromossomo do tipo acrocêntrico. Quando os gametas 46 cromossomos. E aí eu vou formar par de cromossomos, vindo um da papai, um da mamãe. Se papai doa um metacêntrico, vai fazer parzinho com outro metacêntrico da mamãe. Se o papai doa um submetacêntrico, parzinho com outro submetacêntrico da mamãe. Se o paizinho doa acrocêntrico e outro acrocêntrico da mamãe, faz parzinho. Aí nós vamos formar pares de cromossomos chamados de homólogos. O que é homólogo, professor? Homo igual. Então, nas células somáticas, 2 Ns, que são as células que nós temos no nosso corpo e que foram formadas a partir do encontro de gametas, nós teremos então 46 cromossomos, células diploide, que iniciou lá com o zigoto na fecundação. E eu terei então 46. 46 é par, aonde eu peguei um cromossomo ímpar com outro ímpar, formei par. E quantos pares eu vou ter? 23 pares. 23 pares dá quantos cromossomos? 46 cromossomos. Vindo quanto do meu pai? 23. Vindo quantos da minha mãe? 23. 23N, 23N, 2N, 46. Quais são os cromossomos que eu vou ter então? O metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Esses 3 tipos de cromossomos vai estar formando a nossa célula, o nosso DNA, ok? Vamos ver se a gente entendeu então. Olha aqui nesse esqueminha lindo, maravilhoso. Olha, pessoal, Dona Josefina, Senhor Josézinho, tem células 2N46. Nós também temos, eu, você, temos 46 cromossomos nas nossas células, certo? Esses cromossomos são formados de filamentos de cromatina e estão aonde? Ao longo da molécula de DNA. E dentro desses cromossomos estão quem? Os genes. E os genes que contêm todas as informações genéticas. Então observe que Mariazinha vai produzir óvulos e Josézinho vai produzir espermatozoide. Esse processo de meiose, nós vamos estudar depois, lá na frente, é o que permite produzir esses gametas. E esses óvulos vão ter quantos cromossomos? 23. Nós chamamos de N.
E esse espermatozoide vai ter quantos cromossomos? 23, nós chamamos de N. Fecundação, olha o buguelinho aqui, 9 meses, nasceu o bichinho lindo do papai e da mamãe. Portanto, ele veio a partir de um zigoto, que é a célula inicial, aonde duas células N encontram-se. N mais N igual a 2N, 46. 23 com 23, 46. 23 ímpar, 23 ímpar. Ímpar quem? Cromossomo. 2N, 46 pares de cromossomos, 2N igual a 46 com 23 pares de cromossomo. Fragou? Entendeu? Viu só como é fácil? Então tá jóia, então. Continuando, se não tá entendendo, vai anotando as suas dúvidas para que a gente possa saná-las posteriormente, beleza? Então vamos que vamos, pessoal, vocês são demais. Eu sabia que todo mundo tava aí, ó, esperando acontecer essa conversa que nós estamos tendo. Então vamos lá. Então a célula aqui, ó, haploide, espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23. Esses 23 aqui, ó, vocês percebem que são cromossomos haploide, N, ímpares. Quando esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vamos ver, brincar de casinha, nós vamos ter então 46 cromossomos, ok? Continuando então aqui, observe então que aqui eu já tenho então uma célula diploide com 46 cromossomos. Então eu vim aqui, ó, cromossomos homólogos, duplicados, diploide 2N, porque eu recebi de mamãe e outro de papai. Nesse aqui eu tenho a minha célula 2N, 46 cromossomos. Olha que lindinho. Célula eucariótica do ser humano, 46 cromossomos, certo? Pessoal, todo ser humano que tem 46 cromossomos, ele tem 23 pares de cromossomo. Ah, que novidade! Mas, professor, existe pessoas que têm menos ou mais cromossomos? Sim, existe. E nós vamos tratar desse assunto em outro momento, onde nós falamos de anomalias cromossômicas numéricas. Só um exemplo aí. A síndrome de Down. O indivíduo não vai ter 46, ele vai ter 47 cromossomos. Um cromossomo a mais traz toda aquela variabilidade de características idênticas que eles possuem entre eles, que você consegue identificar um Down em uma multidão de milhões de pessoas, ok? Mas vamos dar continuidade à nossa aula. Olha aqui, pessoal, para quem não entendeu ainda, se não entendeu, entenda aqui, certo? E se não entender, nós vamos desenhar, mas tu vai entender, tu precisa entender. Olha só, cromossomos então, quando os cromossomos formam um parzinho, vai formar cromossomo homólogo, idêntico, igual, ai que lindo, tudo igualzinho, né? Ou pode ser metacêntrico, submetacêntrico ou acrocêntrico. Certo? São cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, presente aos pares em célula diploide. Por que na forma e no tamanho? Porque ou vai ser, se for o metacêntrico, vai ter a forma e o mesmo tamanho, centrômero no centro. Se for submetacêntrico, a forma e o tamanho, e assim por diante. Pessoal, olha, cromossomos homólogos, célula diploide 2N. Beleza? Então observe aqui, ó. Eles sempre vão estar aos pares. Quando eles estão aos pares, homólogos, idênticos, diploide 2N. Olha aqui também, ó. Diploide 2N porque eles estão aos pares. Um vem de papai, outro vem de mamãe.
Pessoal, então observe aqui, nós temos um cariótipo e esse cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. Então observe que na espécie humana nós vimos que são 46 cromossomos, um vindo de papai e outro vindo de mamãe, e assim fazendo que se completar 23 pares, tendo 22 pares chamado de autossômico. E o último par é chamado de sexual. Então, todos os cromossomos do sexo feminino, eles são X. Então, aqui, por que eles são X? Porque os cromossomos são representados por X. Então, quantos X as mulheres vão ter? 23 pares de X. Até o 22º par, elas vão ter aí cromossomo autossômico. E no último par, elas vão ter o cromossomo sexual, o par de cromossomo sexual. Então, até o 22º par é X e o 23º par também é X. Portanto, mulher só tem cromossomos em forma de X. Ok? Agora observe aqui o cariótipo masculino. No sexo masculino difere do sexo feminino. Por quê? Também vamos ter 22 pares de cromossomos. Autossômico. Até o 22º par é X também para os homens. Aonde está a diferença? No último par. No sexo masculino é XY. Então, quantos cromossomos tem o sexo feminino? 46. 22 autossômico e um par sexual. Mas o par sexual é X e os 22 autossômicos também é X. Quantos cromossomos vai ter no sexo masculino? 46. E no sexo masculino, 22 pares é X, que é os autossômicos, e o último par é o cromossomo sexual, no caso do homem é XY. E por que que isso é diferente? Porque é esse par de cromossomo que determina o sexo da criança na fecundação. Antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento e aqueles homens machistas da época ficava botando culpa na mulher que não dava para ele, por exemplo, um filho varão, um homem, só nascia menina. Mal sabia ele que quem é responsável por isso é ele. Então o homem produz dois tipos de espermatozoide. Espermatozoide com terminação X e espermatozoide com terminação Y. A mulher, todo óvulo é X. Se um espermatozoide com terminação X fecundar um óvulo que sempre será X, ela vai ter então uma combinação de XX menina. Se um espermatozoide com terminação Y fecundar o óvulo que sempre será X, a combinação será XY, menino. É lógico que para produzir gameta precisa reduzir para 23, que entra a meiose, que nós vamos ver posteriormente, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Vamos dar uma pausa aqui e já retornamos com o vídeo 2 sobre aí a definição do ciclo celular. Nesse primeiro momento, ficamos aí com os cromossomos e a formação dos cromossomos, os tipos de cromossomos e o número de cromossomos nas células haploide e diploide, ok?